Podemos iniciar, então, com esse período de tolerância. Gostaria de, inicialmente, dar as boas-vindas a todas e todos a essa sessão do Encontro Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que é promovido pelo ONDAS, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, tem ocorrido nesses dias 9, 10 e 11 de dezembro. E o evento ele é uma tentativa de trazer a academia junto aos movimentos sociais nessa troca de saberes, tanto técnica quanto popular. Aqui nessa sessão, a gente vai ter a apresentação de trabalhos de extensão e de pesquisa universitária, além, né, dessa relação com os relatos de luta e denúncia de violação a esses direitos, né, à água e ao saneamento, assim também entremeados com manifestações culturais. É um enorme prazer para mim estar aqui com vocês. O meu nome é Mael Notini, eu sou advogado, coordenador jurídico do ONDAS, e eu estou aqui junto com a Renata, que é coordenadora do Conselho de Orientação do ONDAS. É um grande prazer para nós estar aqui com vocês hoje. Se quiser se apresentar, Renata, pode. Você já me apresentou, mas tudo bem, eu vou falar. Eu sou engenheira civil, doutora em urbanismo pela PUC Campinas, atuando aí na área de saneamento, e há um ano e pouquinho no Ondas com vocês, fazendo esse evento agora muito bom. Espero que todos estejam usufruindo tanto quanto eu. Mas é isso. Muito obrigado, Renata. E, bom, realmente é um prazer estar aqui com vocês discutindo. Só para dar uma noção de como que vai funcionar a nossa sessão hoje, a gente vai iniciar pela apresentação dos vídeos das pesquisa e extensão universitária. O tema da nossa sala aqui específica é o dos modelos de prestação de serviço e o atendimento, direito humano à água e saneamento. Vocês vão ver que a gente tem dois trabalhos muito interessantes, um sobre regionalização e outro sobre soluções alternativas. E, posteriormente, a gente vai passar para uma sessão de discussão, de perguntas e respostas, e os apresentadores vão ter a oportunidade de discutir aqui com vocês essas questões específicas apresentadas. Em seguida, nós vamos ter manifestações culturais e um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos ter um relato de luta, que vai ser seguido de discussão, e, por fim, para fechar bem a nossa sala, mais uma manifestação cultural. É importante notar aqui que, como mecanismo de atuação aqui dessa plataforma, vocês vão ver que no canto inferior do Zoom, né, desse mecanismo, existe o chat, que é para comunicação entre os participantes, e existe uma plataforma que chama QIA. Vocês podem utilizar essa plataforma para fazer perguntas que vão ser depois endereçadas pelos apresentadores. Então, sempre que quiserem fazer uma pergunta, por favor, fiquem à vontade, sejam convidados a utilizarem esse botãozinho do QIA. Então, e só aproveitando também a oportunidade, eu gostaria de registrar apenas que, como vocês estão notando, essa apresentação está sendo gravada e vai ser disponibilizada posteriormente no site do Endas, né, nesses anais eletrônicos, juntamente também com os já disponíveis resumos que vão ser conferidos, inclusive número de registro, identificação DOI. Então, sem mais delongas, vamos passar então para a primeira apresentação de trabalho, que é intitulada Regionalização dos Serviços de Saneamento na Região Nordeste, de autoria do José Irivaldo Alves de Oliveira Silva e a Sueli Gonçalves da Conceição. Vamos lá.
Tá sem som. Também está sem som para mim. Também para mim. Só um minutinho que eu vou compartilhar novamente. Perfeito. Obrigado, Bruno. Olá, meu nome é José Irivaldo, eu sou professor na Universidade Federal de Campina Grande. Hoje venho apresentar um trabalho numa das sessões do Encontro Nacional de Direitos Humanos à Água e ao Saneamento Básico, organizado pelo ONDAS. Vou projetar aqui o slide para todos vocês. Acredito que todos estão vendo. O tema da minha apresentação do trabalho realizado também com Sueli Gonçalves da Conceição, da Companhia de Águas do Estado do Maranhão. Eu sou da Paraíba, ela é do Maranhão. O tema é regionalização dos serviços de saneamento básico na região Nordeste. Lembrando que esse trabalho foi realizado a partir do curso de extensão em Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, realizado em organização com ONDAS. O que é regionalização, primeiramente? Não é? É um tema bastante debatido já no campo do saneamento básico, mas ele retorna com força total agora por força do novo marco do saneamento básico. Então é a estratégia de gestão que implica na divisão da provisão dos serviços de saneamento em regiões. A lei define como modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município. Então você divide a provisão, centraliza essas divisões, certo, em regiões polo. Foi isso que a legislação, a Lei 14.026/2020, o novo Marco do Saneamento, buscou realizar. O que se espera da regionalização? 2 pontos são esperados na regionalização, repito, conforme a Lei 14.026. Segundo a Lei 14.026, espera-se o seguinte: primeiro, contribuir para a viabilidade técnica e econômico-financeira para a criação de ganhos de escala e de eficiência e a universalização dos serviços. 2, para a geração de ganhos de escala por meio de apoio à formação dos blocos de referência e à obtenção da sustentabilidade econômica financeira do bloco. Então, são parâmetros que nós precisamos, enquanto pesquisadores, avaliar se realmente isso vai acontecer a médio e longo prazos, efetivamente. São parâmetros importantes que nós precisamos guardar um pouquinho, avaliar, monitorar, para efetivamente verificar se isso vai acontecer com o processo de privatização. Quais são os modelos de regionalização? Então, a legislação trouxe 3 modelos. O primeiro modelo é a região metropolitana, que já existe na Constituição Federal, não é? Como aglomeração urbana ou microrregião, unidade instituída pelos estados mediante lei complementar, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de municípios limítrofes e instituída nos termos da Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, o Estatuto da Metrópole. Segundo modelo, unidade regional de saneamento básico, unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. E o último modelo, o bloco de referência, agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do parágrafo 3º do artigo 52 desta lei e formalmente criado por meio da gestão ou de gestão associada voluntária dos titulares. Então esse é o mapa que nós temos hoje acerca, certo, da regionalização. Veja que na região Nordeste, a maior parte dos estados tiveram suas leis aprovadas, à exceção aí do Maranhão, o projeto ainda não foi aprovado, e o Piauí, que está pendente ainda de aprovação. Os demais em azul, nós temos a aprovação, tá certo? Na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Ceará, em Alagoas, Sergipe,
e Bahia, tá ok? Então, o nosso problema que nós colocamos aqui no artigo que nós apresentamos no ENDAS, certo? A questão a ser abordada no presente trabalho é qual o desenho geral da regionalização do saneamento no Nordeste à luz do novo marco do saneamento. E o objetivo é apresentar uma análise inicial, preliminar, acerca dos modelos já aprovados no Nordeste brasileiro. Repito, esse é um modelo, na verdade, essa é uma análise preliminar que nós buscamos fazer a partir do curso de extensão lá do ONDAS, o curso de extensão em Direitos Humanos ao Saneamento e à Água, certo? Realizado recentemente, agora no meio do ano, agora 2021, certo? E nós buscamos analisar preliminarmente como se deu essa regionalização e aí logo naquele momento de aprovação e de discussão, entre aspas, dos projetos de lei complementar nos estados nordestinos. Não é? Há uma crise hídrico-sanitária, né? O Nordeste tem problemas de disponibilidade hídrica no território do semiárido, como todos sabem, sendo que 88% da zona urbana está atendida por rede de abastecimento, segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, de 2020. Entretanto, apenas 28,3% do esgoto gerado é coletado, sendo que apenas 33,7% desse total de resíduos é efetivamente tratado. Então, um patamar bem baixo mesmo. O relatório de 2019, publicado em 2020, indica também que dos 28,3% de esgoto coletado, tem-se 82,7% de tratamento. O índice é muito baixo, né? E ainda se trata muito pouco. Isso revela um panorama bem trágico para o Nordeste, uma vez que nem o pouco esgoto coletado tem seu tratamento na totalidade. Esse é um problema. E nós elaboramos aqui um quadro com todas as leis complementares aprovadas, né? Na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, como vocês estão vendo, foram aprovadas as leis complementares, não é? Aprovando as microrregiões de saneamento. No caso da Paraíba, 4 microrregiões, o modelo de regionalização foi baseado em critérios socioeconômicos, estabelecendo uma governança autônoma para cada uma das 4 regiões. A forma de governança ainda não está regulamentada e, segundo a lei, será regulamentada por meio de decreto. A capital do estado integra uma das regiões, uma das microrregiões, a microrregião do litoral. Certo? A companhia estadual, que é outro detalhe importante, a lei permite a criação de subsidiárias. O artigo 11 da Lei Complementar número 168 permite que haja a criação de subsidiárias da companhia estadual, não é? A modificação da natureza das ações, alienar de forma gratuita ou onerosa as ações. Há essa permissão explícita. Já na Lei Complementar de Pernambuco, há a elaboração de 2 microrregiões. A formação de 2 microrregiões, a estrutura de governança é muito semelhante à da Paraíba, conferindo autonomia às microrregiões, e ainda o funcionamento dessas microrregiões ainda não está regulamentado. Né? Integra uma das 2 microrregiões a capital do Recife. Né? Companhia estadual também não é mencionada, aliás, não é mencionada no âmbito da Lei Complementar número 455 de 2021, diferentemente da Lei Complementar da Paraíba. No Rio Grande do Norte, a Lei Complementar 682 de 2021 aprovou 2 microrregiões, instituiu um modelo de governança pautado em autarquias intergovernamentais. Segundo o governo, pautou-se na divisão em bacias hidrográficas e dados socioeconômicos, considerando que boa parte dos municípios estão inseridos no semiárido. A capital, Natal, integra uma das microrregiões. Também não menciona nada acerca da companhia estadual. No Ceará, a Lei Complementar 247 estabeleceu 3 microrregiões. A estrutura das microrregiões levou em consideração a delimitação das bacias hidrográficas, a divisão da infraestrutura operacional dos serviços de saneamento básico e as particularidades sociais, econômicas e políticas dos territórios envolvidos. Cada microrregião será responsável pelo planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta dos serviços públicos de abastecimento. Fortaleza integra uma das microrregiões e também não menciona nada acerca da companhia estadual. E assim se segue no Piauí, em Sergipe, Alagoas, Bahia, Maranhão. Veja que no caso de Sergipe, se menciona que há proteção em relação à companhia estadual, sob a anuência dos colegiados das microrregiões. Porém, a lei está sendo adequada ao novo marco.
A lei atual prevê essa proteção, porém está havendo ainda mudanças e isso pode ser substituído por uma não proteção. No Piauí não se menciona nada sobre a companhia estadual, também em Alagoas não se menciona nada, e Alagoas avançou bastante, porque já fez o leilão da região metropolitana de Maceió, e os prefeitos do interior estão contrários a esse modelo implementado em Alagoas. Agora, depois da lei aprovada, essa lei foi aprovada em 2020, formando 2 unidades regionais de saneamento básico, mas a região metropolitana de Maceió ficou separada. Adotou o modelo de gestão associada interfederativa, não indicando se será por meio de autarquias. O governo agora está chamando os municípios a aderirem aos blocos aprovados na lei estadual e está tendo muitas discordâncias em relação a isso. Não é? E a capital Maceió ficou separada na região metropolitana. Bahia tem 19 microrregiões, sendo que Salvador não está incluída nessa divisão, está separada, não menciona nada a lei estadual, nada sobre a companhia estadual, a Embasa. Não é? O projeto de lei complementar número 008/2021 no Maranhão, que ainda está pendente, institui as microrregiões de saneamento básico do Norte Maranhense, do Sul Maranhense, do Centro-Leste Maranhense e do Noroeste Maranhense. E São Luís integra uma das microrregiões. A companhia estadual de saneamento fica o poder Fica o Poder Executivo autorizado a criar subsidiárias da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, Sociedade de Propósito Específico, SPE, ou outras sociedades empresárias, com atuação em uma ou mais das microrregiões instituídas por esta lei complementar. As características comuns nesse processo que nós conseguimos observar em todos esses estados é que houve baixa participação da sociedade no processo de elaboração dos arranjos regionais, baixa participação dos titulares, no caso os municípios, modelos semelhantes de governança, muito parecidos e me parece copiados da lei complementar baiana. Não é? O ponto 4 fala que praticamente todos os estados do Nordeste já cumpriram o requisito da lei, mesmo tendo governos que teoricamente fazem oposição ao governo federal e seria natural que fossem contrários ao projeto de privatização que veio com a Lei 14.026, aprovada, mas, no entanto, isso não aconteceu no âmbito dos estados. Considerações. Os resultados dessa regionalização ainda não são conhecidos totalmente, estão em curso esses projetos, na verdade. Porém, o que se pode antever são projetos pouco dialogados com a população, feitos de forma rápida para o cumprimento do prazo legal da lei federal, de 1 ano. Portanto, trata-se de um fenômeno cujos efeitos, com foco na universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário, ainda serão conhecidos. Um elemento é possível adiantar: ainda há um processo de invisibilização do saneamento rural, bastante esquecido no corpo dessa lei. O prenúncio que se tem até agora é o preparo para uma privatização seletiva dos serviços, separando-se regiões rentáveis de regiões deficitárias. É preciso monitorar e acompanhar de perto esses processos acontecendo a partir de agora. Então vai ser uma observação durante o acontecimento desses fatos. Portanto, gente, nós agradecemos, em nome de Sueli, também agradeço a atenção de todos e um bom evento a todos vocês. Obrigado, José Erivaldo. Dizendo assim, do ponto de vista jurídico, eu acredito que a regionalização foi um dos grandes temas de 2021 e ainda vai ter grandes repercussões aí no nosso futuro próximo e também de médio e longo prazo. E também é importante notar o quanto esse processo tem se desenvolvido de forma alheia à população, né? Então, essa manifestação do José Erivaldo é muito interessante e a gente vai poder debatê-la mais a fundo depois da nossa próxima apresentação. Gostaria apenas de lembrar aos participantes que podem fazer perguntas pelo canal aqui de Q&A logo
na parte inferior da página. A nossa próxima apresentação é intitulada A relevância de soluções alternativas para a universalização do acesso à água no Brasil, o caso do Salta Z. Ele é de autoria do Gustavo Carvalho Xavier Martins, Pontual Machado, Milena Manhães Rodrigues, Jaime Lopes da Mota Oliveira, Paulo Rubens Guimarães Barrocas e Ana Cecília de Avelar Cortines. Vamos lá. Olá, Gustavo Machado, professor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com a Milena Manhães, coautora. Também nesse trabalho tem o Jaime Oliveira, o Paulo Barrocas, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e a Ana Cecília Cortines. Esse foi um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com a FUNASA, com a Fundação Nacional de Saúde, para compreender a Salta Z a partir de uma abordagem qualitativa. Então, esse trabalho, o título dele é A relevância de soluções alternativas para a universalização do acesso à água no Brasil, o caso da Salta Z. Pode passar. Então, para a gente poder compreender qual é o panorama, o acesso à água e o saneamento, eles são direitos humanos universais, mas esse é um direito suprimido a grande parte da população que reside nas áreas consideradas rurais ou em territórios tradicionais, e isso acontece muitas vezes por conta das habitações que são remotas e afastadas dos centros urbanos. Devido a esse cenário, a Superintendência Estadual da FUNASA do Pará, ela desenvolveu em 2009 a solução alternativa de tratamento de água por zeólita, que é uma solução coletiva para o suprimento de água em pequenas comunidades, onde esse suprimento é por chafariz, ou seja, as pessoas têm que pegar a água fora das suas casas e trazer para casa. É muito relevante falar que essa tecnologia ela foi desenvolvida para o Pará e ela foi muito bem implementada naquela região, porque é para comunidades ribeirinhas, onde as comunidades já utilizavam a água do rio e essa água era contaminada. Então, a Salta Z, ela coleta a água do rio através de bombeamento, eu vou mostrar aqui a tecnologia, e ela trata essa água. Depois, essa tecnologia foi replicada para outras regiões brasileiras, só que surgiram diferenças quanto à aceitabilidade da tecnologia. E esses fatores eles precisam ser compreendidos, de forma a não compreender nem a funcionalidade, nem os objetivos da Salta Z. Muitas vezes isso acontece por conta da diferença de culturas, e a importância da gente compreender que essa é uma tecnologia que particularmente se propõe social, e por isso a gente deve compreender as questões sociais envolvidas nesse processo. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar a efetividade do processo de implementação da tecnologia, solução alternativa de tratamento de água por zeólita Salta Z, isso a partir de uma abordagem psicossocial dos atores locais nas comunidades rurais de 4 municípios de diferentes macro-regiões do Brasil, para a gente poder ter um retrato, uma compreensão de como isso está acontecendo no cenário do Brasil, que tem dimensões continentais. Então, a gente atuou na macro-região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. E o que é a solução alternativa? O que é a Salta Z? Então, essa é uma tecnologia desenvolvida para tratamento coletivo da água. Ela tem fácil instalação e funcionamento, com uma estrutura simples e com utilização de filtros dosadores com atributos artesanais, assim tendo baixo custo de implantação, de manutenção e de operação. Como que a tecnologia funciona? Ela tem uma bomba que puxa a água do rio e essa água é direcionada para uma caixa onde acontece uma etapa de coagulação, depois ela passa para uma etapa de desinfecção, de cloração com dosadores artesanais para ser direcionada para um filtro de zeólita e está disponível, potável para consumo. A ideia é que esse processo acontece conectando ações estruturantes e estruturais, ou seja, a partir de cooperação FUNASA, município e comunidade. Ou seja, a FUNASA ela disponibiliza os equipamentos, o treinamento, a compreensão de como é o processo e apoia na questão da educação e da participação social. O município ele faz todo o processo e ele atua na construção da base junto à comunidade, na reposição de insumos, na questão das análises de água junto ao Vigiágua e também no apoio à comunidade. E a comunidade contribui com apoio na instalação, compreensão da tecnologia e tendo um operador que vai cuidar dessa tecnologia diariamente.
Então, e esse operador ele pode passar por sucessão, mas esse trabalho, essa atuação, essa colaboração, ela é voluntária nesse processo, nesse tripé aí, FUNASA, município, comunidade. Então, a ideia foi compreender como que esse processo acontecia. Pode passar. E por que, né, desse estudo? O primeiro ponto, a relevância é há uma baixa produção científica sobre a Salta Z. Então, a FUNASA se debruçou muito sobre a atuação em campo, mas houve pouca pesquisa. Então, nesse processo, junto com a Fiocruz, a FUNASA pensou uma pesquisa quantitativa da eficiência e uma pesquisa qualitativa da efetividade. Como que acontece esse processo? Isso acontece porque as publicações encontradas não tiveram como objetivo ou objeto a implantação da Salta Z e os seus impactos. E então o que acontece? Em muitas das publicações que a gente encontrou, a Salta Z, ela é falada transversalmente. E nesses estudos se aponta a qualidade, a capacidade de desempenho da tecnologia, mas também limitações. Limitações quanto às questões de educação, mobilização, engajamento e participação social. E muitas vezes isso acontece por causa da questão hídrica e da cultura hídrica daquela comunidade, ou seja, comunidades que já tinham água encanada, mas que essa água não era potável. Quando vem uma Salta Z, que a água está fora de casa, ou a tecnologia está muito distante, não houve adesão de algumas comunidades, isso foi apontado nesses estudos. Então, a importância de compreender as culturas e de atuar e focar no campo da mobilização, da participação e do diálogo. E isso está muito conectado com o Programa Saneamento Brasil Rural, com o PSBR, porque ele aponta a necessidade das ações estruturais estarem alinhadas com as ações estruturantes para que essas intervenções sejam perenes e sustentáveis. Então, a importância de atrelar estrutural e estruturante. Pode passar. Então, nesse sentido, a metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa, com levantamento bibliográfico e documental, e com trabalho de campo, a partir de observação participante e entrevistas semi-estruturadas. E esse trabalho ele foi realizado de 30 de abril a 10 de dezembro de 2020. Para isso, a gente atuou em 4 comunidades, em 4 municípios, na verdade. No município de Rio do Oeste, em Santa Catarina, em Mamanguape, na Paraíba, Limoeiro do Ajuru, no Pará, e na comunidade remanescente quilombola em Areal, no Rio de Janeiro. Importante também falar que esses campos e toda a pesquisa ela foi desenhada com a equipe da FUNASA para compreender como que era essa questão psicossocial. E os campos foram escolhidos por campos de maior adesão em transição e baixa adesão. Então, Rio do Oeste e Limoeiro do Ajuru são campos de alta adesão. Mamanguape é um campo que está em transição. E Areal foi um campo que houve baixa adesão. É uma solução que ela foi implantada, mas ela está desativada pelo ruído município-comunidade. Então, a gente pôde compreender um leque de adesões para ter retratos e poder triangular dados e compreender como que isso está acontecendo. Para isso, foram entrevistados 50 atores locais que compreenderam tanto o poder público, município, FUNASA, atores locais, lideranças e operadores, mas nesse trabalho a gente está contemplando o recorte dos 7 servidores da SUEST, da FUNASA, que foi a etapa pré-campo que aconteceu virtual por conta da pandemia. Então, esses dados falam dos olhares da FUNASA, que também corroboraram com muitos dos olhares do território sobre a questão da cultura, da relevância dos territórios e também da questão da educação. Pode passar. Então, nesse sentido, quais foram os resultados nesse primeiro campo com as superintendências da FUNASA? A questão da educação e saúde ser um fator essencial para maior ou menor adesão do engajamento da população. Um outro ponto que eles falaram foi sobre a importância de elaborar e conduzir orientações com uma metodologia adequada à distância, por conta da pandemia. Então, como extrapolar esse processo de educação, de participação em tempos de pandemia? Mas eles falaram também sobre a relevância da FUNASA estar envolvida no setor de educação, especialmente para o acompanhamento da implementação da Salta Z junto aos municípios, para construir um plano de educação e saúde. Então, eles falaram sobre a transversalidade da educação, mas a relevância da FUNASA atuar junto ao município e o município com a comunidade. E como que isso traz uma implicação da cultura de cada território que infere nessa resistência do uso do cloro para desinfecção, ou seja, a importância de compreender a cultura daquela comunidade, daquele município, como que eles se relacionam com relação ao uso do cloro e poder ter comunicação, divulgação, educação
diferenciada para que se possa compreender o porquê do uso do cloro. Um outro ponto que foi relatado foi a questão do monitoramento da água e dos impactos da Salta Z na qualidade de vida das populações atendidas. Então, a relevância de se ter monitoramento da água, né? E a imprescindibilidade da atuação intersetorial, do comprometimento das equipes e lideranças comunitárias. Então, compreender que esse é um processo intersetorial, transversal e que demanda e necessita do comprometimento de todos os envolvidos. Aí, no caso, prefeitura, município e comunidades e operadores. Então, um outro ponto que foi ressaltado foi a condição prévia de acesso à água para compreender a vontade real de cada comunidade em receber a tecnologia. E isso está muito atrelado à relação entre expectativas e conquistas de serviços hídricos. Um dos exemplos de campo é a Areal, que está desativada, porque a comunidade tinha expectativa de uma ETA, de uma estação de tratamento de água mecanizada, com a água chegando em casa, e foi para um acionamento do Ministério Público, só que foi instalada uma Salta Z pelo município. Então não houve uma pactuação, acordos claros, município e comunidade. E com isso, a tecnologia ficou desativada e eles continuam em ruído. Então, a importância de pactuar expectativas entre os dois atores e também conhecer a questão prévia de acesso à água, ou seja, se aquela comunidade, qual a cultura hídrica daquela comunidade? É de abundância, de escassez? Ela compreende que falta água, que aquela água não é saudável, não é potável? E se sim, vai ter mais aderência, percepção e adesão com relação ao uso da tecnologia. Pode passar. Então, fica nítido a importância de uma atuação intersetorial que envolva tanto a prefeitura engajada quanto a comunidade incluída no processo, e, com isso, compreender os impactos positivos, mas também os possíveis efeitos adversos. E é importante que a política pública dialogue com a população a ser beneficiada, tratando essa população como sujeito, como protagonista, considerando as condições que aquela comunidade vive, quais melhorias ela busca nesses serviços e adequando a necessidade, adequando o escopo, com inclusão, comunicação e participação social. Né? Então é importante e é complexo propor uma tecnologia que, mesmo que melhore a qualidade de água, ela traga de volta uma condição que já foi superada. Ou seja, uma comunidade que já conseguiu canalizar água para sua casa, mas não tem água potável, ela não consegue compreender que ela vai precisar utilizar agora uma água de chafariz, ou seja, ela tem que sair da sua casa para coletar água. E isso foi verificado pela gente no referencial teórico, mas também em campo, com as superintendências da FUNASA, essa dificuldade. Então é muito importante compreender qual é a cultura inicial, tanto socioeconômica quanto a cultura hídrica, ou seja, como que é a relação daquela comunidade com aquela água, como que eles percebem aquela água, se ela não é potável, se ela é potável, como que é isso? Pode passar. Então, em termos de conclusões, a gente pode compreender os impactos positivos da utilização da tecnologia e a aderência vinculada ao pertencimento e à percepção de acessibilidade e de escassez de água de cada comunidade, como eu acabei de falar. Ou seja, a comunidade se vê pertencente, ela acolhe aquela tecnologia se ela percebe a necessidade. E ela percebe a necessidade se ela percebe a escassez de água naquela comunidade. Então é importante esse diálogo prévio e essa comunicação. Como eu já falei, a questão da cultura hídrica, que ela está relacionada a essa questão cultural e identitária de cada território, e isso influi nos processos de educação, mobilização e participação social. Logo, a cultura de cada comunidade, ela é muito importante, e é importante que os técnicos do município tanto compreendam, quanto incluam, quanto envolvam, quanto conversem, né, com essa questão da disponibilidade da água e as questões socioeconômicas, porque isso implica nos graus de adesão, na participação e no envolvimento com a tecnologia. E, principalmente, qual a noção de comum, qual o senso coletivo daquela comunidade para cuidar das necessidades. Isso infere diretamente no cuidado com a tecnologia e com a questão do saneamento. Então, um outro ponto que é importante é a relevância de um acompanhamento sistemático, ou seja, de ter equipes para ir a campo, para conversar, para compreender como estão os impactos nos diversos estados, nos diversos municípios, e triangular esses dados, promover uma rede de trocas para que se possa fortalecer a implementação e a perenidade dessas tecnologias. Pode passar. Então, a Salta Z é uma simples atitude, mas que muda uma história. E é uma atitude, né, uma tecnologia
que foi implementada por técnicos da FUNASA em diálogo com o território e que continua indo para o território. Mas esse diálogo ele precisa continuar, ele precisa ser amplificado. Então, estamos agora no momento de consolidação dos outros dados, em diálogo com a FUNASA, para verificar como esses processos eles podem melhorar para promover mais inclusão, mais envolvimento e mais participação. E muito disso acontece num contrato que é partilhado entre município e comunidade, onde ficam claras as responsabilidades de ambos. Então, a gente agradece e que a gente possa continuar trocando nessa área para garantir direitos humanos e água potável para os brasileiros. Aqui a gente coloca as referências do nosso estudo, tem os manuais da FUNASA, também os estudos que mencionaram, a Salta Z. Eu agradeço, a gente fica à disposição para tirar dúvidas. E é isso, um bom evento a todos. Muito obrigado, Gustavo. Os temas são muito diferentes, mas mostram igualmente a necessidade de diálogo com a população, no caso do Gustavo, de forma, inclusive, mais direta, né, para a própria efetividade da política pública. Então, gostaria de parabenizar aos dois apresentadores e convidá-los aqui para o debate. Já temos uma pergunta que foi respondida, mas eu gostaria de convidar ainda assim o professor Erivaldo para comentar. Vou repetir aqui para os convidados. Na sua opinião, existe alguma relação entre o tipo de propriedade das companhias estaduais e o tratamento dado a elas nas leis complementares? Já é possível indicar prováveis novos papéis, funções políticas e econômicas para essas companhias? Pergunta do Benilson para o Erivaldo. Olá, Benilson, boa tarde. Na verdade, eu já respondi, mas só replicando aqui para os demais que estão conosco, em realidade, é muito prematuro ainda nós afirmarmos como vai ser o desenrolar disso, mas o que a gente já pode apontar é um encaminhamento para a abertura de capital dessas empresas ou até mesmo a privatização dessas empresas. Né? Por mais que os governantes neguem esse fato, mas da forma como foi articulado o processo de regionalização aqui no Nordeste, nós tivemos uma ausência total de diálogo, uma ausência total de discussões, não é? Inclusive a respeito dos papéis ou do papel da companhia estadual, das companhias estaduais agora com esse novo arranjo, não é? Mas a gente pensa que as companhias estaduais vão ter um papel essencial para as pequenas cidades, não é? Uma vez que essas pequenas cidades que não dão lucro, não é? Elas não sei até que ponto elas vão ser priorizadas por aqueles grupos que vão assumir a provisão desses serviços, que é o caso muito claro de Alagoas, o caso da BRK Ambiental, que assumiu a região metropolitana de Alagoas e a região metropolitana, aliás, região metropolitana de Maceió, né? A região metropolitana de Maceió é o filé, né, digamos assim, de todo o estado, é a principal parcela, os 13 municípios que compõem a região metropolitana. Então, os demais municípios são municípios deficitários. Isso acontece recorrentemente nos demais estados do Nordeste. Então, penso eu que as companhias estaduais poderiam, e certamente vai tocar a elas essa responsabilidade de socorrer esses municípios que não vão ser guarnecidos da mesma forma que uma capital, uma região de médio porte, uma região que tem condições de lucratividade no negócio do saneamento. Uma ponderação muito importante mesmo, porque a regionalização ela vem junto com esse movimento na tentativa de deslocar os serviços, né? É uma compra casada que o governo federal implantou por meio da nova lei. Então, e a gente já está vendo isso com, né, o Erivaldo mencionou, no Amapá, a gente vai ver isso de forma mais forte também nos casos das unidades regionais, que estão sendo já implantadas para um tipo de concessão no estilo BNDES, como foi feito no Rio de Janeiro. Exato. E como foi feito no Amapá, né? Então, a regionalização está de mãos dadas com esses novos processos.
E eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso, como o Irivaldo mesmo colocou, dessa participação popular. Se a gente já está tendo ausência de participação popular nesse momento, que dirá nos próximos passos, né? É porque o que acontece é justamente a ausência, é muito sintomática a ausência da discussão através dos prefeitos, pelo menos, né? Então, nós não tivemos a presença dos prefeitos. Então os prefeitos nem sabem o teor dessas leis que foram aprovadas. Então, como é que vai ficar o seu município a partir dessa realidade? Então, fizemos leis para cumprir um prazo legal da lei federal, da lei 14.026, e agora vem o processo de governança, né? E esse processo de governança, segundo a maioria dessas leis, vai ser por decreto do governador do estado. Então, o processo de governança que implica a participação da população, não é? A formação de colegiados, vai passar por um decreto do governador do estado, isso não vai ser discutido na Assembleia Legislativa. É um processo muito estranho, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que é um processo em virtude de um projeto maior. E aí, o detalhe é justamente que o Nordeste formatou o consórcio Nordeste, né? Que todos conhecem, né? Que funcionou agora na pandemia, não é? Se contrapondo às medidas do governo federal. E é engraçado que esse consórcio não funcionou se contrapondo à lei federal 14.026, né? É engraçado, né? Você é oposição ao governo federal em alguns pontos, mas não é oposição em outros pontos, não é? Então, existe um alinhamento, mesmo havendo oposição em algum campo dos governos, um alinhamento em relação a essa privatização dos serviços de saneamento. Isso eu acho que é um ponto interessante a ser avaliado. Com certeza. Uma coisa que faz justamente a gente refletir sobre toda a política, né? Já temos a mais perguntas aqui, essa direcionada ao professor Gustavo. Da Isabel pergunta: há possibilidade de se adaptar o Salta Z para comunidades que já têm água encanada? Posso responder direto já? Ela tem outra pergunta. Você prefere responder separadamente ou as duas conjuntamente? Se quiser falar, as duas? Vou falar a próxima, então. Está chegando para mim aqui no chat, então deve chegar só para você, né, Amael? Pode ser que sim. Vou colocar ela aqui e, se você puder, então você responde as duas. A segunda é a seguinte. E como trabalhar com comunidades cuja cultura hídrica não está de acordo com aquilo que a tecnologia pode oferecer, como explicitado no caso da comunidade quilombola do Rio de Janeiro? Beleza. Então, são dois gargalos complexos que você traz, que são exatamente os gargalos da tecnologia. Então, acho que o Irivaldo estava falando aí da questão da privatização e da baixa adesão social, e aí até dos municípios, né? O que é realmente alarmante. E aí a gente vê uma política pública, uma política de Estado, e a relevância de ter essa inclusão social, de ter essa participação não só do município, mas das comunidades, elas estarem protagonistas junto com o município. E aí, a Salta Z, se há a possibilidade de instalar de forma encanada. Em pequenas comunidades, isso foi feito em Santa Catarina e também no Pará, na região norte, mas não foi instalado encanado para toda a casa. Então, a Salta Z, a parte da água potável, ela vai só para a água da cozinha, para a pia da cozinha, para algumas casas. Isso já aconteceu, mas o natural é que seja uma solução coletiva de chafariz. Então, já tiveram algumas adequações sociotécnicas. A gente está fazendo, inclusive, agora a finalização da pesquisa, onde a gente está apresentando as adequações sociotécnicas e como que essa tecnologia ela já passou por várias intervenções em cada localidade do Brasil. E esse é um dos pontos que a gente traz para a Funasa, da relevância deles construírem essa rede de adequações sociotécnicas, ou seja, eles coletarem tudo que foi alterado, né, na sua adaptação com cada comunidade, para que essas informações possam ser disponibilizadas para as outras, ou seja, para que elas possam ser ofertadas em diversas escalas. Então, isso tem acontecido, foi instalado em modelo condominial nas pias das casas em Santa Catarina,
é uma bomba para puxar água de rio. Lá no norte, onde não tem energia elétrica, foi feita uma autobomba. Então, essas adequações sociotécnicas elas têm acontecido. E aí, como fazer isso em relação à comunidade que já tem água encanada? O primeiro passo é esse processo de diálogo, de conversa e de adequação de expectativa e realidade, né? Para a comunidade poder tá muito claro para a comunidade o que aquela tecnologia vai ofertar e ela decidir se ela quer ou não a tecnologia. Porque a comunidade também pode decidir não querer a tecnologia. Nesse caso, era uma comunidade que descartava o seu esgoto no rio e coletava água de nascente. E essa água de nascente ela secava de tempos em tempos. Então, a comunidade não queria aquela tecnologia e o município implementou. Então, quando você instala uma tecnologia que não é desejada, obviamente ela não será utilizada. Então, essa importância desse diálogo, dessa mobilização e dessa compreensão daquela água. E essa não é uma cultura daquela comunidade, é uma cultura daquele município. A água de nascente lá, ela já é contaminada em várias nascentes e as pessoas consomem a água de nascente, mesmo tendo água potável. Então, esse processo de diálogo, para mim, é um dos grandes gargalos no campo do saneamento rural, no campo do diálogo. A questão não é falta de tecnologia, mas é simplesmente essa parte das ações estruturantes, né? Na parte da educação, da mobilização e da participação. Então, eu sinto que a gente foca muito, eu, engenheiro, né, focamos muito no campo da tecnologia, mas a gente precisa focar num campo prévio, que é do diálogo, da participação, da construção conjunta, e aí muitas vezes isso não acontece. Então, é um processo de diálogo e construção para, a partir daí, poder se decidir junto o que construir. E talvez não seja essa tecnologia. A gente tem que entender que as tecnologias não são universais, elas têm que se adequar tanto tecnicamente quanto socialmente. E aí, talvez, naquele caso, seja outra tecnologia. Então, é poder realmente se adequar e ouvir essas populações e incluir elas no processo. Essa fala é muito interessante, porque mostra para a gente justamente o quanto o saneamento, às vezes, é uma área técnica, tanto da área jurídica quanto de engenharia. Não existe essa preocupação de olhar realmente as necessidades da população e ter essa troca. Continua um modelo muito de cima para baixo. E no direito, a gente tem uma espécie de imersão desse influxo de participação na área de recursos hídricos, que é uma questão incipiente, com suas falhas, com certeza, mas que já permite algum tipo de participação popular mais próximo. E no saneamento a gente ainda falha muito nisso, né? E a minha impressão é de que são essas soluções alternativas, como o Salta Z, vão se tornar cada vez mais importantes no âmbito do novo marco, já que as zonas, né, com maior viabilidade econômico-financeira são naturalmente as mais atrativas para uma licitação para o setor privado. Enquanto zonas rurais e zonas que não têm uma viabilidade econômico-financeira tão atrativa vão ficar um pouco nesse parâmetro da necessidade justamente de se pensar essas soluções alternativas em comparação justamente com essa população, né? Então, eu acho que essa visão que vocês trouxeram no artigo de vocês é muito interessante. Eu fiquei pensando, inclusive, qual seria a visão de vocês dos municípios, depois, né, de ter essa interação, de saber que existe essa resistência, às vezes, da população, se houve algum tipo de mudança na atitude do município, ou se a burocracia continuou a mesma, quer dizer, existe esperança? Quer responder primeiro, Irivaldo? Quer que eu responda? Não, na verdade, eu acredito que é isso que o Amael falou. Então, o saneamento rural ele ficou totalmente secundarizado na política nacional de saneamento básico, não é? Ele já vinha com soluções individualizadas sendo aplicadas, sempre organismos como Fiocruz, como Funasa fizeram esse processo. Mas agora, o que é que acontece? Você tem a regionalização implementada, não é? Então, o pacote completo é levado pela empresa que se disponibilizou e leiloou e adquiriu aquele lote, né?
e aí isso inclui zona urbana e zona rural, mas eu não alimento esperanças que essas empresas privadas vão atender a zona rural, certo? No máximo, as zonas periurbanas, né? No máximo. Então, as zonas mais longínquas, como zonas aqui do semiárido, né? Aquelas propriedades pequenas, não é? Aquelas comunidades de 20 famílias, 40 famílias que estão isoladas, não é? Essas vão continuar sendo objeto de investimento público. Não é? Não vão ser socorridas pelos empreendimentos privados, e eu não tenho nenhuma ilusão em relação a isso. Então, as regiões metropolitanas de médio e grande porte é que vão, digamos assim, ter aqueles que têm alguma estrutura já montada é que vão atrair o interesse, né? O leilão do Rio de Janeiro demonstrou muito bem isso, né? O lote que não era muito atrativo, não apareceu nenhum interessado, não é? É o caso de Alagoas, o governador estrategicamente leiloou logo a parte mais importante, né? Mas e a parte que não é mais importante, como é que vai ser? Será que vai aparecer alguém com interesse efetivamente na... Né? Mesma coisa aqui na Paraíba, mesma coisa em Pernambuco, na Bahia, não é? No Piauí, no Maranhão. Aqui no Nordeste, aqui no semiárido nordestino, é muita gente sem saneamento, muita gente sem saneamento. Não é? Boa parte da população não tem acesso à coleta de esgoto e ao tratamento de esgoto. Então, eu não vejo que a Lei 14.026 ela vai efetivamente dar uma solução para isso. Até porque a edição de mais uma lei não gera um milagre, não é? Porque, na verdade, a lei ela só consolida, digamos assim, entre aspas, consolida uma política pública que é um processo de construção. É um processo de construção. Né? Se não houvesse processo de construção, a comunidade também... quer dizer, a comunidade está totalmente alheia ao processo, né? Tanto no processo de aprovação da Lei 14.026, como no processo de aprovação das leis estaduais de regionalização. As comunidades rurais, as comunidades urbanas não estavam representadas nessas reuniões da Assembleia Legislativa, das Assembleias Legislativas. É só a gente verificar isso, não é? Então, nos processos de regionalização, não houve a representatividade dessas comunidades de forma alguma, né? Complementando, eu acho que a gente tem o Programa Saneamento Brasil Rural, que foi lançado em janeiro de 2020 e que ele trazia inovação, ele trazia todo um plano para atendimento da área rural, ele foi elaborado com participação social pela FUNASA e pela UFMG, trazia a questão das tecnologias sociais, trazia não, né? Traz a questão das tecnologias sociais, da gestão participativa, da construção participativa, e aí em julho a gente tem essa lei. Então a gente tem um grande passo para frente e depois 10 passos para trás. E isso complica toda a situação. Então, tem um programa Saneamento Brasil Rural que ele aponta como deve ser o saneamento rural, que ele deve ser contextualizado, que ele deve ser crítico, que ele deve se adequar às questões culturais de cada território. Ele aponta tudo isso, mas não fala como fazer. Então, no momento de fazer, vem essa lei que aponta um outro caminho. E a gente tem esse processo. Você fala, né, como que isso vai ficar nos municípios? E muito provavelmente cada município vai lidar com essa situação de uma forma completamente diferente. Então, isso se refletiu na pesquisa que a gente fez também. Então, a gente foi na região norte, nordeste, sudeste, sul, isso no meio da pandemia, a gente conseguiu fazer essa pesquisa e ficou muito claro que cada município interagia de uma forma completamente diferente com a comunidade, e isso estava atrelado a questões políticas, a questões socioeconômicas, a toda a questão cultural daquele município e daquela comunidade. Então, tinha um município que estruturou uma equipe, um município no norte, que percebia o quanto a tecnologia era importante na área rural, e estruturou uma equipe de 5 técnicos para cuidar da instalação, instalou 58 tecnologias e reduziu em 70% a questão das doenças hídricas, porque eles consumiam água direto do rio, né? São as comunidades ribeirinhas, e existia um município que instalou uma no local que não se queria, e ela está em desuso. Então, assim, o município ele passa a ser muito importante a atuação dele nesse processo. E essa atuação junto à FUNASA. A FUNASA é a Fundação Nacional de Saúde que atua no campo do saneamento rural, mas os municípios precisam acionar a FUNASA para construir essa ponte. Então, esse laço ele fica muito frágil, porque ele tem que partir do município e do interesse do município nesse campo, né? E não se tem um processo a partir do PSBR para a operacionalização dele ainda.
Então, mostra esse gargalo e a relevância da gente caminhar nesse sentido. Exatamente. Eu fico, inclusive, agora com a impressão de que os trabalhos tratam de temas certamente diferentes, mas a mensagem, para mim, ela fica um pouco similar. O regional, o geral, sem se preocupar com o local, só nos traz problemas, né? Não podemos esquecer desse contexto que a gente está inserido e que justamente tem que se preocupar com cada situação. Então, eu gostaria de agradecer aos apresentadores aqui dos trabalhos pelas brilhantes exposições e queria convidá-los, se quiserem, né, a fazerem manifestações finais para que a gente possa passar aqui para as nossas próximas programações aqui da sala. Eu que agradeço a oportunidade, né? Parabenizo ao Ondas pela iniciativa de fazer esse evento aberto, democrático, né? Com a participação não só da academia, mas também dos movimentos sociais. Isso é muito importante, essa aproximação da academia com os movimentos sociais. Parabéns. Também queria agradecer, parabenizar todos os trabalhos, a convergência deles, que falam de todos esses pontos que a gente está dialogando aqui. E aí, como que são dois trabalhos que parecem não ter a ver, e como você falou mesmo, Amael, como eles estão relacionados. E o próprio evento, ele aponta isso, né? A importância da gente poder olhar para as questões locais, para a participação social, e a necessidade da gente ampliar e aprofundar esse diálogo, esse debate, essas trocas. Então, grato pela oportunidade, pelas trocas, e pelo evento, para a gente poder construir rede nesse sentido, né? No Brasil, que tem tantas fragilidades e a necessidade de tanto cuidado nessa área. Mael. Tem um comentário do Benilson no QIA, que acho que valeria a pena só colocar para responder, né, para incluir na conversa. Claro, um importante comentário aqui do Benilson é sobre o Paraná. A Sanepar tem capital aberto e deve perder parte do mercado. Talvez, em função disso, já aprovaram uma lei recente para ampliar a prestação de serviço em outras áreas e territórios. Exatamente, a gente está vivendo um movimento, né? Que, claro, o Irivaldo apresentou o cenário do Nordeste, mas no Sul não é diferente, né? O contexto, ele é único, ele vem da lei nacional, então eu acho que é muito perspicaz do Benilson trazer essa conexão. Muito obrigado, Renato, por me lembrar aqui de trazer essa contribuição. Então, passando aqui para a nossa próxima programação, a gente vai ter uma primeira manifestação cultural, que vai ser a história da Ifá, Euá e Ineges, contada por Maria Célia Nunes. Boa noite, gente. Eu sou Maria Célia Nunes, professora aposentada e contadora de histórias. Aprendi com os griots africanos a importância da palavra através da narração das histórias. E através das histórias eu procuro valorizar a nossa ancestralidade, das nossas comunidades originárias, das nossas comunidades tradicionais, das nossas matrizes africanas. Eu espero que vocês possam apreciar as histórias. Muito obrigada. O vento me trouxe a história. O passarinho ativou minha memória. De África veio a ancestral palavra colhida de uma boa lavra. Da tradição do povo iorubá chegou a história que agora vou lhes contar. Há muitos e muitos anos
aldeia da África vivia um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos e com eles lia a sorte das pessoas e ajudava a resolver os seus problemas de toda a ordem, até mesmo os males de amor. Mas o que Ifá mais gostava mesmo era de defender as pessoas da morte. Quando ele percebia que a morte rondava alguém, ele tratava logo de avisar a pessoa e ainda lhe ensinava as artimanhas para livrar-se dela. E com isso, ele adquiriu fama e respeito de todos ali na região. Mas, é claro, a morte não se conformava com isso e decide eliminar o Ifá, que a impedia de realizar os seus propósitos. Inicia, então, uma perseguição implacável ao adivinho. Aonde ele fosse, lá estava a morte, correndo em seu encalço. Certo dia, Ifá, desesperadamente correndo da morte que o perseguia, chegou num lugar assim, descampado, com uma mata no fundo, um riacho de águas claras, cristalinas e rasas. E à beira do riacho, uma bela mulher. Ifá chegou desesperado, aterrorizado. Mulher, me ajude, a morte me persegue. A mulher, que se chamava Euá, logo reconheceu o famoso adivinho. Euá era uma mulher de rara beleza, uma pele macia, aveludada, da cor da noite, olhos negros, grandes e expressivos como duas jabuticabas, dentes brancos e perfeitos, de fazer inveja a qualquer pérola verdadeira. Euá era também uma mulher misteriosa. As pessoas na sua aldeia diziam que ela guardava muitos segredos. Mas Euá era também uma mulher ousada e corajosa. E quando Ifá lhe pediu socorro, na mesma hora ela levantou a saia e mandou que Ifá se escondesse lá debaixo. Ele não se fez de rogado, se enfiou debaixo das pernas de Euá. Ela abaixou a saia e continuou ali, lavando roupas e cantarolando, como se nada de anormal tivesse acontecido. Passados alguns instantes, ela começou a sentir um fedor, mas um fedor tão grande de carniça. Deu de cara com a morte ali à sua frente. A criatura mais repugnante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Uma pele descorada, escamosa e flácida, olhos embaçados e esbugalhados. Na boca, nenhum dente. E o tempo todo, observando Euá, ela ficava assim, ó. E acumulando aqui nos cantos da boca uma baba esverdeada, gosmenta, e de vez em quando ela fazia.
Euá tremia dos pés à cabeça, o coração aos pinotes, e o pior, ela sentia que Ifá se mexia desesperadamente debaixo das suas saias. Uma espécie de corrente elétrica lhe subia queimando as entranhas. Mas, procurando manter uma calma que ela definitivamente não sentia, ela respondeu quando a morte lhe perguntou: "Você viu? Adam viu um velho enxerido inútil passar por aqui?" Vice senhora, ele passou correndo por aqui e se embrenhou daquela mata, mas isso aí já faz umas 2 horas. Nessas alturas já deve ter atravessado uns 2 ou 3 riachos. É hoje que eu pego e que eu acabo com aquele velho enxerido. E deu a volta e saiu, mancando e levando com ela aquela fedentina de carniça e uma nuvem de moscas que giravam em torno de sua macabra e grotesca figura. Euá esperou que ela desaparecesse em meio à mata, levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de lá de baixo, tomando fôlego, se abanando, mas tranquilo, relaxado. Ele agradeceu muito àquela mulher e lhe perguntou se ela tinha algum desejo na vida. E ela lhe respondeu que o seu maior desejo era ser mãe. Ifá cravou seu olhar penetrante bem no fundo dos olhos de Euá e sentenciou: "Você será." Lhe presenteou com um punhadinho de búzios, despediu-se e foi-se embora. Nunca mais se viram na vida. Passados 9 meses, Euá deu à luz a 2 lindos ibejis, Taió e Caiandê, gêmeos absolutamente idênticos. E as crianças cresciam alegres, saudáveis, traquinas como todas as demais crianças, enchendo de alegria a vida até então solitária e monótona de Euá. E todas as vezes que ela andava com as crianças pelas ruas do povoado, as pessoas paravam, olhavam atentamente, observavam aquelas crianças e depois perguntavam umas às outras, a boca pequena: "Vocês não acham que esses meninos de Euá são a cara do Ifá, o adivinho?" Mas ninguém nunca teve resposta para essa questão. Esse era mais um dos grandes segredos de Euá. E todas as vezes que Euá saía, estava sempre acompanhada dos seus ibejis. Certo dia, eles foram à mata buscar lenha. E já estava lá no meio da manhã e já tinha organizado um grande feixe de gravetos e galhos secos, quando as crianças reclamaram que estavam com sede e com fome. Euá pegou uma tira grossa de tecido, prendeu o feixe de lenha às costas, deu a mão
às crianças e lhes disse: vamos agora para casa e eu vou lhes preparar um delicioso assado de inhame. Taió foi logo dizendo: mãe, com muito milho. Caiandê disse: mãe, com bastante feijão. E eles riram felizes. Só que toda essa felicidade e descontração foi substituída por muita apreensão, angústia e medo, quando eles descobriram que estavam perdidos na mata. Entravam por uma trilha, viravam, saíam por outra e não encontravam o caminho de volta. As crianças já choravam de sede. E desse caminho, nem um riacho, nem sequer um olho d'água. E quanto mais andavam, mais a sede e a fome apertavam. Eu a sabia, que se a sede das crianças não fosse saciada, elas não sobreviveriam. Desesperada, ela olhou para o céu para ver se via algum indício de chuva. Nada, sequer uma nuvem. Euá então sentou-se na mata, com as pernas estendidas e os braços abertos, amparando de cada lado um dos filhos. Vocês sabem, uma mãe não desiste nunca. Euá, reunindo as últimas e poucas energias que tinha, implorou a Olorum, o Ser Supremo, Criador do universo, dos seres e de todos os orixás, que fizesse qualquer coisa, mas não deixasse suas crianças morrerem de sede. E Olorum se compadeceu da dor daquela mãe. Daí instantes, as pernas e os braços de Euá começaram a liquecer. E aos poucos todo o seu corpo se transformou em água, como se fosse uma fonte que brotava da terra, uma água fresca, pura, cristalina, que saciou a sede das crianças, salvando-lhes a vida. Mas a fonte continuou a jorrar e a água escorria pela mata, caminhando, procurando um percurso próprio, transformando-se em um rio. E esse rio corre hoje em África e é chamado de Rio Euá. Segundo a tradição do povo Iorubá, Olorum transformou a bela, a misteriosa, a mãe Euá em orixá, a orixá dos rios e das fontes. Bom, depois dessa linda manifestação cultural que tivemos da Maria Célia Nunes, vamos ter mais uma manifestação cultural, essa vez um número musical de autoria do Rafael Pessoa, mestrando de saneamento pelo UFMG e integrante do INCT Étios Sustentáveis. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água pra sede ou pra cozinhar. Tratar esgoto pra não definhar.
Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Quem não pode pagar pela água, quem não pode pagar, limpa a fossa, o que faz? Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água distante, quem será que traz? É a mulher das zonas rurais. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os banheiros para quem é trans, insegurança, sofridas manhãs. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os quilombolas, diferenças culturais, água e esgoto devem ser plurais. Direito humano serve pra todos, inclusão sem discriminação. Política pública, vamos publicar. Direito humano, venha cá. Bom, depois dessa linda música que tivemos em complementação a essa manifestação cultural, teremos uma manifestação de relato de luta. Gostaria apenas de confirmar, Thaís, você vai ser a debatedora? Isso, exatamente. Falar do Lauro, né? Mas estou aqui para ajudar, responder as dúvidas. Perfeito. Então, a gente vai passar para a reprodução do relato e, em seguida, a gente faz uma discussão. Vamos lá. Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, operada pela Vale, ceifou a vida de 270 pessoas e alterou drasticamente o cotidiano de várias comunidades na bacia do rio Paraopeba. A contaminação do rio colocou em risco a acessibilidade, a qualidade e a disponibilidade da água não apenas para a população que vive em Brumadinho, como também em outros 21 municípios ao longo de 356 quilômetros do rio. Até hoje, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas não recomenda o uso das águas superficiais do rio Paraopeba para qualquer finalidade, entre os municípios de Brumadinho e o limite da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, em Três Marias. O impedimento de uso das águas superficiais e subterrâneas impactou diretamente os sistemas de abastecimento de água que dependiam desses mananciais, aí incluídos sistemas públicos coletivos e individuais que foram totalmente ou parcialmente paralisados. De acordo com um relatório publicado pela TI Paraopeba-Anacabe, além dos impactos no abastecimento público, notadamente nas áreas urbanas, várias pessoas e comunidades tiveram suas fontes de abastecimento para consumo humano, irrigação e de animal condenadas ou colocadas sob suspeita. A Secretaria de Saúde realiza, desde janeiro de 2019, o monitoramento da qualidade da água para consumo humano em sistemas e soluções alternativas coletivas e individuais de abastecimento localizadas até 100 metros da margem do rio Paraopeba
Entre o período de janeiro de 2019 e novembro de 2020, foram monitorados ao todo 141 pontos, sendo verificadas inconformidades em toda a bacia para ferro e turbidez. Também foram verificadas violações pontuais para antimônio, arsênio, bário, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e selênio, substâncias estas que representam risco à saúde. A impossibilidade de uso dessas fontes de água permanece até os dias atuais, e assim, residentes, comerciantes, produtores rurais e indústrias tiveram que paralisar suas atividades. Em alguns casos, tiveram que construir alternativas com recursos próprios para mitigar o problema. Logo após este, que se configura como um dos maiores crimes socioambientais no Brasil, o Ministério Público de Minas Gerais moveu uma ação pública a partir da qual a Vale se torna ré em um processo judicial, determinando o acolhimento de demandas emergenciais relativas ao fornecimento de água e alimentação animal. Entretanto, passado 2 anos e meio, as pessoas atingidas têm relatado que o atendimento é precário e excludente. Em cumprimento às determinações judiciais que obrigavam a Vale a solucionar problemas causados por interrupções no abastecimento de água, a empresa implementou medidas como mudanças do ponto de captação ou fornecimento de água por meio de caminhão-pipa para a regularização de abastecimento, perfuração de poços e ou fornecimento de água engarrafada nos casos em que fontes individuais de abastecimento foram comprometidas. Essas medidas estão sendo implementadas em diversas comunidades da bacia do Rio Paraopeba, porém, com uma capacidade de atuação muito aquém daquela demandada pelo território. Um levantamento realizado pelo Instituto Guaicuí, tendo como base o ano de 2020, concluiu que o volume da água distribuído pela Vale para consumo humano, 353 milhões de litros, era 10 vezes abaixo da necessidade mínima das pessoas atingidas. Neste sentido, as ATIs oficiam a Vale quando do não atendimento ou da precariedade no atendimento das solicitações. Paralelamente, em trabalho conjunto com as IJs, as ATIs vêm buscando articular as ações para que sejam tomadas as medidas cabíveis para garantir o acesso à água. Mesmo assim, o índice de resolução sobre as demandas de acesso à água é muito baixo. Na região da Unacabe Paraopeba, por exemplo, desde o início do acolhimento das demandas, em 8 de julho de 2021, de 1.063 demandas encaminhadas à mineradora, apenas 22 foram resolvidas. E parte disso se deve ao critério utilizado pela Vale de atendimento apenas das pessoas cujas fontes de água se situam até 100 metros de distância da margem do rio. Um relatório publicado pela PUC Minas denuncia este critério como precário, impróprio e sem sustentação científica e aponta para a necessidade de ampliação da faixa de segurança a limites flexíveis cada vez mais amplos em caráter de urgência. Mesmo nos casos em que os pleitos dos atingidos são atendidos pela empresa, o são de forma precária no atendimento, sendo que muitas vezes o fornecimento de água ocorre em quantidade ou regularidade insuficientes. Em outros casos, as instalações hidráulicas não atendem à necessidade dos núcleos familiares, com instalações precárias ou incompletas. A seguir, apresentamos o relato de Maria de Lourdes Antunes, residente da comunidade de Taquaras, em Esmeraldas. Ela é uma das milhares de atingidas e atingidos que têm o direito ao acesso à água duplamente comprometido, tanto pelo crime da Vale, quanto na negligência da mineradora em atender às demandas emergenciais causadas pelo rompimento e reconhecidas judicialmente como obrigação da empresa. Hoje eu vim fazer essa reclamação com a Vale. Me cortaram a minha água mineral. Hoje eu preciso de comprar água para me manter, porque do princípio me negaram a água. Aí, hoje eu vivo sem essa água, comprando a água. Queria falar com a Vale o porquê que eles passaram aqui com o rejeito deles, destruindo tudo, e aqui vim me negar a água. O meu vizinho da esquerda recebe, o da direita recebe, a minha vizinhança recebe água e eu não recebo a água. Então eu venho pedir a vocês crescidamente a me devolver o meu direito da minha água. Cortaram também o meu emergencial também
cortou tudo de nós, né? Que é o meu comércio, eu já não tenho mais a clientela que eu tinha. Desse tempo que a Vale apareceu com rejeito, né, na nossa comunidade, passando por aqui. E eu doido dessa época que a barragem foi arrebentada, que eu venho comprando água. Esse gasto para mim, ele está em torno, já não sei nem quanto, né? Porque eu não faço um estoque de água, eu vou lá e compro hoje um tanto, compro um tanto amanhã, porque eu não posso fazer estoque de água. Os vizinhos me doavam, né? Não, Lúcio, por que você não recebe? Ah, não sei, já fiz os pedidos e eles me negam a água, fala que eu não preciso da água. E o meu vizinho me arruma a água, às vezes parece uma pessoa, ô Lúcio, pega aí essa vida de água para você. Então eu estou sobrevivendo aí através assim. Agora hoje eu já não sei nem como vai receber mais essa água, né? Porque parece que eles estão também cortando de algumas pessoas. Estou sobrevivendo, né? Aqui em Taquaras. Eu espero que a Vale me devolva os meus direitos. Impressionante o descaso de ver com essas situações específicas, né? E o quanto esses crimes ambientais, até hoje, lidam de uma forma tão direta na vida das pessoas, né? E eu gostaria, assim, de trazer uma pergunta para a Thaisa, né? Na representação desse relato, de como que essa população vê realmente o seu acesso à água, se acham que vai ter alguma solução na justiça, como que eles se sentem em relação a essa injustiça enorme que foi feita, que ainda fica sem resposta, né? Eu queria justificar a ausência do Lauro, que é a pessoa que fez o relato, que tem um do MAB, do MAN, que está sendo importante. Olá, Thaisa, tudo bem? Desculpa interromper, mas é que o seu áudio está vindo cortado. Acho que é por causa da internet. Tem como você só fechar o vídeo? E eu acho que a tua voz consegue sair bem melhor. Espera, tô tentando. E agora, como é que tá? Tá bem melhor, pode falar. Tá, ok. Então, e aí o Lauro tá nesse encontro, né, da TI, mas nós fazemos parte da mesma equipe lá dentro do NACAB, que é o Núcleo de Assessoria a Comunidades Atingidas por Barragens, e aí eu vim trocar essa ideia aqui com vocês. Primeiramente, Amaia, você tocou num ponto muito importante, que é o processo de revitimização, né? O crime ele não aconteceu só no dia 25 de janeiro, ele vem acontecendo desde então. E a cada demanda que é apresentada pela comunidade, que não é atendida pela Vale, né, esse crime ele se repete, né? Então, acho que isso é um aspecto muito importante que você trouxe. E a visão dos atingidos é essa, assim, de muita revolta, né? E de tentar se articular para conseguir essas demandas. O relato que a gente viu é de uma moradora de Taquaras, que é uma das comunidades mais combativas que a gente tem no território, e eles têm uma estratégia muito interessante, que é de se organizar e enviar ofícios e fazer pedidos diretamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública. E, a partir daí, eles têm conquistado uma série, né, de assim, pequenas conquistas com relação à perfuração de poços, a melhoria de alguns sistemas de abastecimento que não estão dentro do que se entende, né, como uma zona de maior risco e esse tipo de coisa. Mas eu acho que, de maneira geral, o espírito dos atingidos ainda é de muita força, né, para lutar, assim. Tanto que a gente recebe muita demanda, né? Vocês viram aí, a gente tem até hoje mais de 1.000 demandas e cada semana chega mais e mais, então não existe uma desesperança, né? As pessoas ainda estão insistindo nisso. É muito interessante ver a resiliência mesmo dessas comunidades, né? Porque já são anos
dessa situação e é curioso ver que já existem mesmo precedentes em Minas Gerais dessa situação. E também, não só o problema não tinha nada a ver com essas populações, como a solução também muitas vezes foi tomada sem o conhecimento, consentimento ou mesmo contribuição dessas comunidades, né? E aí eu gostaria de só fazer mais uma pergunta e também já abrir para caso você queira fazer alguma consideração final. Gostaria de perguntar no sentido de se as comunidades menos combativas, se elas ficaram prejudicadas de alguma forma, quer dizer, se o direito dessas pessoas está passando um pouco dessa necessidade constante, né, de denúncia, ou se tem algum tipo de ressalva, de resguardo do poder público nesse sentido. Então, Amael, dentro da assessoria técnica, a gente trabalha com os danos individuais homogêneos, ou seja, né, danos que são comuns à grande parte das pessoas atingidas, e os danos coletivos e difusos. E aí, essa questão dos sistemas de abastecimento de água, elas entram, então, nessas categorias de dano, né? E alguns instrumentos foram pensados dentro de um acordo que foi assinado entre a Vale, o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, Estadual e a Defensoria Pública Estadual. Esse acordo, que foi firmado no início de 2021, ele traz 2 anexos, que são os anexos 1.3 e 1.1, que falam de projetos visando a reparação socioeconômica e socioambiental. O anexo 1.3, ele trata de projetos que são propostos pelo poder público e alguns propostos pela comunidade, que tem a ver com infraestrutura. Então, dentro desse anexo, pode vir, por exemplo, sistemas de abastecimento coletivo, ou reparos, né? Projetos para tratamento de esgoto, e geralmente uma coisa de maior porte. Recentemente foi feita uma consulta pública para a priorização desses projetos, então as comunidades votaram quais eram suas prioridades dentro dessas propostas de infraestrutura, e aí o direito à água ele vem sendo, não vou nem falar que ele vem sendo contemplado, né? Esperava-se que ele fosse contemplado dentro dessas metodologias. Mas o que a gente vê é, mais uma vez, uma série de violações, assim, na própria maneira como isso é feito. É até complicado aqui falar da complexidade que tem sido. Realmente é um cenário muito complicado e que, às vezes, traz algumas dificuldades de novas perspectivas, né? Então, gostaria de te agradecer, Thaís, pelas suas considerações, né, pelos esclarecimentos desse relato de luta. Agradecer também ao Lauro, né, que, apesar de não estar presente, nos brindou com um lindo relato de luta, né, de enorme perseverança e realmente um marco para ser seguido, né? Renata, você quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para a Thaísa. Por favor, por favor. A senhora que fez o relato ali, né? O fato dela ser a demanda dela ser negligenciada tem a ver com o fato dela ser uma liderança, dela ter uma atitude mais combativa, é um cancelamento, né? É uma atitude de vingança da Vale? Olha, Renata, atualmente o principal critério que tem sido utilizado pela Vale para o atendimento ou não de demandas como essa, acreditem se quiser, né? Como o Lauro falou, é a distância que a propriedade da pessoa está do rio Paraupeba. Então, quem tiver até 100 metros do rio Paraupeba tem direito a receber água mineral em um caminhão-pipa que traz uma água tratada do Maeta, para a pessoa utilizar na agricultura, na dessedentação animal.
essa atingida, ela está um pouco mais de 100 metros do rio. É por isso que ela fala, meu vizinho tá, o outro tá. E aí, no caso dela, se ela estiver, por exemplo, a 105 metros do rio, ela não entra. E ela não tem direito, né, ainda que o direito à água dela tenha sido tão violado quanto dos seus vizinhos. Assim. Isso é um absurdo, é uma coisa que a gente vem denunciando há pelo menos 1 ano e meio, né, desde que a assessoria técnica começou no território. Já existe uma série de estudos que comprovam que esse critério não faz sentido nenhum do ponto de vista técnico, mas até hoje ele não foi quebrado. E aí, te respondendo, não é necessariamente uma sanção, tanto que a gente tem uma série de lideranças assim muito mais articuladas e que recebem, né? E outras que não, tem muito a ver com a distância mesmo. Mas eu queria fazer uma ressalva com relação ao atendimento, que eu acho o seguinte, assim, tem dentro desse território alguns fazendeiros, pessoas com mais influência política, e essas pessoas geralmente conseguem o atendimento das suas demandas, sabe? Então, não é que também o critério da distância é o único, ele é o mais comum, mas aí você tem, né, questões assim, do grau de vulnerabilidade social, do nível de mobilização, até do próprio grau de instrução da pessoa, enfim, muitos conflitos. É um cenário muito triste e arbitrário, né? Assim, com certeza é um critério que não atende a totalidade das pessoas que estão nessa situação. Não à toa, ações foram impetradas na justiça não só no Brasil, né? Mas em outras jurisdições também, né? Na Inglaterra, na Alemanha, a gente está vendo esse movimento acontecer e uma tentativa de trazer justiça para essas pessoas, que, na verdade, já espera há muito tempo, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre relembrar e ter consciência dessa luta diária aí que a Thaís e o Lauro enfrentam e trazem dignidade para essas pessoas diante de tanta adversidade, né? Thaís, você gostaria de comentar mais alguma coisa? Se alguém da plateia também tiver alguma pergunta, fique à vontade para inserir aqui no QIA. Se não... Gente, vocês desculpem que eu estou aqui na rua, mas eu vou tentar pelo menos os vídeos. Vocês me ouviram? Não? Está cortando um pouquinho. Não, então tá, já mostrei minha carinha. Como considerações finais, assim, eu queria agradecer, né, o espaço. Hoje de manhã a gente fez uma oficina participativa com o pessoal de outros territórios atingidos, também sobre essa questão do direito à água, então veio alguns atingidos de Mariana, lá do Pará, né, de Barcarena, da Hidro, teve gente do Piauí, e aí, assim, não teve muita surpresa, mas o fato é que essas violações que a gente identifica no Rio Paraopeba se repetem, né, nos demais territórios, assim. Se aqui a gente tem esse critério dos 100 metros, em Mariana foi o critério de 1 quilômetro, né? Você só é atingido se você estiver na distância de 1 quilômetro. E sempre de maneira arbitrária, né? Sempre de maneira muito, muito confusa. E, bom, de alguma maneira também conta com a colaboração do Estado, né? Nessas violações que ocorrem aí, nessa relação sempre muito delicada entre os movimentos sociais, o Estado, as empresas. E é isso, gente. Obrigada. Estou aqui à disposição. Abraço. Muito obrigado, Thaís. E, novamente, parabéns, né, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido. Realmente é significativo na vida de muitas pessoas. É um prazer poder estar compartilhando disso aqui com vocês.